Fala pessoal, estamos de volta aí. Vamos continuar o assunto agora falando um pouquinho sobre a fila, né? Então, a fila, pessoal, é aquela história. A gente pode trabalhar com fila de pessoas, fila de... O trem não deixa de ser uma fila de automóveis, né? Fila de tudo. Então, a aplicação de fila é quando você tem um sistema de senha, de chamada por senha. Você está fazendo um sistema de fila. Sistema de mensageria, né? Quando você está trocando informações entre sistemas. Esse também é um sistema de fila, tá? Um outro sistema, buffer de impressão, mandar você fazer buffer de gravação de dados, buffer de streaming, tudo isso é uma fila. Todas as informações que estão chegando primeiro, elas têm que sair primeiro para o seu monitor, para sua impressora ou para qualquer outro computador, tá? Então, ela difere pouquíssimas coisas de uma pilha. Na verdade, é mais a ordem de entrada, mas o controle é quase o mesmo, tá certo? Então, vamos falar aqui sobre a nossa fila. Quais são as operações? Então, em vez do empilhar, eu tenho o enfileirar. Então, eu vou enfileirar alguma informação, né? Quando eu tenho agora, quando eu vou desenfileirar, né, quando eu vou tirar da fila, eu desenfileiro, que é o meu dequeue, né? Então eu tenho o enqueue e o dequeue, tá? Esses são os termos dos métodos em inglês que vocês podem encontrar muito nos livros, dependendo de quais são os livros que vocês estão adotando como base, tá certo? E a gente, em vez de querer saber agora quem que é o topo, eu sempre vou querer saber quem que está na frente da fila. Então, quem que é o meu front, tá? Então, em vez de topo, front. E eu também tenho o método isEmpty, que é o vazia. Tá ok? Olhando aqui, o que nós vamos fazer? A gente tem que fazer assim, ó. Se, né, vamos verificar o valor para poder fazer o enfileiramento. Se o fim da fila for igual ao tamanho, né, então o meu fim vai receber 0. Senão ele recebe fim mais 1. Isso daqui, pessoal, é porque a gente pode ter um sistema de lista circular, tá? Mas vamos fazer uma implementação mais simples dela, tá bom? Não se preocupem com isso. E a mesma coisa o dequeue, para poder eu ficar movimentando tanto o meu fim quanto o meu começo. Isso é uma forma da gente fazer, só que tem uma outra forma. Ela, em questão de desempenho do algoritmo, de questão de velocidade, ele é um pouquinho mais prejudicado quando a gente vai fazer um desenfileirar, mas ele é mais simples de implementar. Que é, em vez de eu ficar controlando essa maneira de fazer que nem a lista circular, né, na hora que o meu fim chegou aqui e eu tirei elementos do início, eu vou voltar com ele. Para poder, vou desenhar aqui que eu acho que fica mais fácil, tá? Por exemplo, eu tenho aqui a minha... deixa eu modificar, pegar uma caneta aqui, vamos lá. Então, eu tenho aqui, né, os meus elementos, tá certo? Vou fazer só 4 elementos. Então aqui está o meu início e aqui está o meu fim. Né? O início e o fim, tá certo? O que acontece? Quando eu vou movimentar, que eu desenfileirar ele, eu movimentaria, né, naquela implementação que eu mostrei para vocês, eu movimentaria o meu início para cá. Então, ops, calma, que, eita, deu um problema aqui, pessoal. Só um momentinho. Deu ruim. Deu ruim aqui.
Vixe, calma aí, pessoal, que agora deu ruim tudo. Vamos abrir um novo esboço. Pronto, maravilha. Aqui. Então, a gente tem aqui. Então, a gente está aqui com o início. E aqui a gente tem o fim. Então, na hora que eu desenfileirar, esse cara tem que sair. Então, essa posição aqui, ela vai ficar uma posição vazia. Certo? E aí o meu início fica sendo esse cara aqui. Eu vou apagar este. Esse não é mais meu início. Meu início agora é esse cara. A segunda posição. Dessa maneira, eu tenho a minha fila, ela não está cheia, né? E eu posso enfileirar mais uma pessoa, ou mais uma mensagem, ou algo mais. Eu consigo enfileirar mais coisas. E aí o que acontece? Esse meu fim, ele tem que pegar a primeira posição, ele não vai ser mais o n-1, ele vai ser o 0. Então, meu fim, ele vai sair daqui e vai ser esse cara, né? Ele vai deixar de ser essa parte aqui. Isso, né, é um sistema de lista circular, só que a implementação disso, o controle disso do início e do fim, é muito mais complicado. Então, já vai atrapalhar muito o nosso algoritmo, a gente pensar nisso, né, a gente vai gastar mais tempo na implementação. Como aqui é uma questão que a gente não precisa ter uma performance muito grande na velocidade do algoritmo, o que a gente vai fazer? Toda vez que eu desenfileirar alguém, então eu vou ter aqui uma outra... Opa, eu estou com a borracha, né? Então, toda vez que eu tiver aqui, né, que eu desenfileirar alguém, que sair alguém, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse cara, eu vou copiar para a posição, né, para a posição dele, -1. Então, para a posição dele, -1. E assim eu faço com todos. Assim, o meu fim fica sempre no final mesmo, vai ficar para cá. E a posição vaga sempre vai ser a última do meu vetor. Tá certo? Então, toda vez que saiu um K, eu movimento os outros para frente. Vou fazer essa implementação para poder ficar mais fácil da gente implementar e conseguir testar a fila para... É uma possibilidade de a gente trabalhar com a fila desse jeito, tá ok? Essa implementação, quando a gente tem o dinâmico, né, ele é bem melhor do que nessas estruturas quando a gente está usando vetores estáticos. Tá? Já vou aproveitar aqui e vamos falar como que seria o dinâmico, tá, pessoal? O dinâmico basicamente é o seguinte, eu vou criar um objeto chamado nó. Tá? Esse objeto nó ele vai ter aqui o valor propriamente dito e o próximo nó. Então eu vou ter o nó 2 aqui, que vai apontar, o próximo aponta para esse cara aqui. E aí eu tenho um outro aqui para um outro nó. Certo? Quando eu não quero esse nó, quando não tiver mais nada, ele vai apontar para um endereço nulo. Essa é a diferença. Em vez de eu criar o vetor dessa maneira, né, eu crio nós. Eu não vou criar mais um vetor. Eu crio um nó e esse nó vai puxando, vai agregando, né, os elementos na nossa fila, na nossa pilha, que seja. Esse nó eu posso usar para qualquer uma dos tipos abstratos de dados, dos TADs que a gente está vendo aqui, tá certo? Qual que é a diferença de um para o outro? O estático, eu vou definir um valor, lembra que a gente colocou lá 10? Então, esse é o valor que eu vou ter, que eu vou precisar, que eu vou ter armazenado na minha memória sempre, indiferente se está preenchido de valor ou se ele está sem nenhum valor, entendeu?
Isso é claro isso, sabe? Tipo, não tem como mudar isso. É sempre 10 espaços de inteiros que eu vou ter na minha memória. Sempre. Já o dinâmico, eu vou criar um objeto que é o que eu vou armazenar o valor. E aí ele vai ficar ali, vai ficar apontando para o nulo. Se eu precisar de chegou um outro dado para eu poder adicionar ao meu TAD, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um objeto. Então eu ocupo menos espaço na minha memória e, consequentemente, eu não vou ter esse problema de fila, tanto de fila quanto de pilha cheia, né? Ele sempre vai estar sempre disponível para você poder acrescentar quantos elementos você quiser. Ele só vai encher se a memória do seu computador encher e tal, aí você vai ter um problema. Se você conseguir chegar a esse nível de encher a memória do seu computador com objetos, cara, vai dar tela azul, vai dar crash, sabe? Isso tudo tá ok ainda, se a gente for pensar, tá ok, que demora muito para poder encher isso. Tá ok? Já falamos muito sobre isso, já falamos como é que vai ser a fila, como é que eu não sei o que, vamos implementar, né? Eu acho que sempre é bom a gente colocar a mão na massa é sempre legal, então vamos lá para o nosso NetBeans. NetBeans aqui, eu já até deixei a classezinha da fila importada aqui, vamos criar ela aqui, ó. Vamos criar uma classe fila. Do mesmo jeito, já vamos apagar esses caras todos aqui, né? A gente vai precisar de um private, final, int, vai ser o nosso vetorzinho aqui, dados, certo? Vamos ter um private, final, int, capacidade, certo? E um private, int, primeiro, né? O cara é o primeiro. Vamos criar nossos construtores. Public fila. Se a nossa fila eu não informar nada quando eu construir ela, não passar nenhum parâmetro para ela, eu chamo o nosso super. E aí eu vou colocar aqui capacidade recebe 10, né? This.dados vai receber new int this capacidade. E nosso this primeiro também começa com esse daqui, na verdade, o primeiro, na verdade a gente não controla, não vamos, o primeiro é quem a gente consulta, né? Eu não quero consultar esse daqui, a nossa variável de controle. Se a nossa variável de controle também não é o... Lembra que a gente tinha o topo para controlar a pilha? Então eu não quero ela, eu não vou trabalhar. O primeiro é só quem eu vou consultar. Eu vou fazer o controle por quem? Pelo último elemento, pelo tail da nossa fila. Tá? Então vamos colocar aqui último. E o último começa com 0. Certo? A gente pode começar ele direto com 0, a gente pode fazer isso, não tem problema nenhum. E aí a gente vai fazer agora, é diferente da pilha, tá? Porque a pilha é um pouquinho diferente. Então aqui a gente vai falar fila, int capacidade, tá certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa que este cara. Vamos copiar aqui, vamos colar, só que em vez de capacidade, eu vou passar aqui a capacidade. Legal? Maravilha. E aí o primeiro cara que eu vou fazer é um void, o quê? Enfileirar. Né? Ele vai receber um valor. Tá? E aí como é que eu faço esse enfileirar aqui, pessoal? O enfileirar, eu vou ver se agora sim, vou verificar se ele é maior, né? Se o meu this.último mais 1 é maior do que o this.
capacidade, né? Aí eu dou um erro, system.er.print ln. Eu vou fazer aqui o nosso fila cheia, ok? Aí eu vou dar um return vazio para poder sair desse método e ele não enfileirar. Ok? Então, estamos aqui. E agora, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu this.dados.thisUltimo vai receber o meu valor. E aí eu faço this.último. Eu vou fazer aqui um mais, tá bom? Só para não escrever mais igual a 1, desúltimo igual a desúltimo mais 1. Tá bom? Só para não fazer assim, eu vou trabalhar com ele dessa maneira. Ok. Beleza, temos o nosso método enfileirar pronto. Public, agora eu vou retornar o desenfileirar. Também não preciso passar nenhum parâmetro, porque a gente já sabe que o último parâmetro, né, que eu quero retornar é o quê? Se ele o último valor que eu quero retornar é o primeiro cara da minha fila, né? É o primeiro elemento. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer primeiro, vou verificar se está vazia, se é vazia, né? Se é vazia, a gente já vai pedir para criar aqui criar o método. E já vou retornar aqui o é vazia, tá certo? O se é vazia, eu vou retornar return se this.último for igual a 0. Aí ele é vazio. Aí eu dou um system.er.print ln fila vazia. E retorno o quê? Retorno -1. Retorno -1. Tá? Se não, eu vou fazer o quê? Aqui, pessoal, é que eu falei para vocês que é um pouquinho mais complicado, que a gente vai fazer aquele esquema do for, né? Eu vou pegar o quê? O for, eu vou guardar o primeiro elemento da lista num valor, num int, numa variável auxiliar, vou movimentar todos os demais, subtrair o meu último elemento e, por consequência, né, retornar depois o valor na variável auxiliar. Então, vou colocar aqui o valor recebe quem? Dados 0, que é o primeiro elemento da nossa lista. E aí eu dou um return, já vou dar um return nesse valor, né, para não esquecer de escrever lá embaixo depois. E agora é o código que é a movimentação desses caras. Que aí como é que eu vou fazer? Vou fazer um for, int i recebe 0, até onde i for menor, tá, do que o this último menos 1, tá certo? Porque eu não vou percorrer ele inteiro, eu vou percorrer ele antes disso, para ele finalizar antes disso. Porque aí agora eu só vou fazer o quê? This.dados recebe do i, né? Vai receber quem? This dados e mais 1. E aqui diz último, eu vou fazer o último menos menos. Beleza? Aí eu tirei todos eles. E aí o que eu falei, vou consultar o primeiro também, eu preciso consultar o quê? O primeiro é public int
primeiro. É o primeiro elemento da fila para eu saber quem que é o próximo da fila. A gente pode até chamar assim de próximo em vez de primeiro, né? Próximo. Aí eu vou falar assim, quem que é o próximo? Próximo vai ser o return. Sempre vai ser o return dados 0, a posição 0. Eu vou retornar ele, tá bom? Aí, beleza. Agora vamos trabalhar aqui, ó. Vamos fazer uma fila. Fila recebe new fila, tá? New fila. Aí eu vou fazer aqui fila ponto desenfileirar, para a gente poder ter aquele erro do desenfileirar ela vazia. Aí eu vou fazer fila enfileirar. Enfileirar o 1. Vou copiar esta linha. Tem que começar aqui. Vamos começar lá com 4, senão também vai dar ruim aqui pra gente. 2, 3, 4. E aí, eu vou tentar enfileirar ela de novo para dar lista cheia. Ponto sleep 1000 milissegundos, certo? E agora eu vou dar um system out fila.desenfileirar. Vou fazer isso 4 vezes, certo? Vamos rodar aqui. Rodei. Tá lá. Fila vazia. Ele preencheu a fila, deu fila cheia. E aí a gente já teve o nosso objeto retornando o 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Viu? A diferença é essa. Entre a pilha e a fila, né? Sempre o primeiro vai sair sempre 1, 2, 3, 4. No outro vai sair numa ordem ao contrário. Se a gente for trabalhar com ordens crescentes, organização de ordem crescente e decrescente, a gente pode usar essas estruturas também. A fila para uma ordem crescente e a pilha para uma ordem decrescente. Maravilha? Então, vamos parar um pouquinho aqui agora, dar uma digerir esse assunto todo e vamos voltar daqui a 5 segundinhos, é o tempo de uma aguinha, para a gente poder falar mais sobre a questão de listas agora e complexidade de algoritmos. Até daqui a pouquinho. Valeu!